Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube para o estudo acadêmico da Bíblia. No vídeo de hoje, a comunidade do discípulo amado. Como que é a comunidade desse discípulo amado? A comunidade em que provavelmente ele é um dos líderes, né? Então, em primeiro lugar, o melhor livro para se tratar do assunto é um livro já antigo, que a primeira publicação dele no Brasil saiu com esta capa aí, mais recentemente saiu com essa outra capa que eu já escutei dizer que a antiga era mais bonita, né? De qualquer forma, é um livro já um pouco antigo, mas ele ainda é muito citado, ainda é um ponto de referência e recomendo, se vocês quiserem entender um pouco mais da comunidade do discípulo amado, este é um livro indispensável. E várias das coisas que nós vamos falar aqui são baseadas neste livro. Em primeiro lugar, quando falamos de a comunidade ou a igreja joanina, né, nós temos que colocar isso entre aspas, porque, na verdade, nós estamos falando não de uma igreja só, mas de uma rede de comunidades, mais ou menos aquilo que para os católicos seria uma paróquia, né? A matriz com as capelas, com as filiais, mais ou menos assim a gente deve tratar aí a comunidade do discípulo amado. O centro, de qualquer forma, aquilo que seria, então, usando esta analogia de uma paróquia matriz com as capelas, né, o centro é uma igreja em Éfeso. Então, na atual Turquia, nós temos ali o lugar onde normalmente se identifica a comunidade do discípulo amado. A atual Turquia, antigamente se chamava Ásia Menor. Aqui, então, a gente tem um mapa do oeste da Turquia. Vocês vejam aqui Éfeso, onde está. Estas outras igrejas aqui estão identificadas porque são as outras 6 igrejas citadas nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, ou seja, então, Éfeso é uma dessas comunidades. Como veremos, aliás, mês que vem, mês da Bíblia, o tema é a carta aos Efésios. Saibam que a carta aos Efésios é uma carta disputada, se foi escrita por Paulo ou não. Vamos deixar isto para as lives e os cursos sobre a carta aos Efésios no mês da Bíblia. Uma coisa que é certa é que em Éfeso estava a comunidade do discípulo amado. Quem for visitar a Turquia, e eu digo, vale a pena visitar, é considerada a terra santa da igreja, quer dizer, a Judéia, a que a gente chama de Palestina, é a terra santa de Jesus, mas a terra santa da igreja é a Turquia, é a Ásia Menor. Esta igreja joanina é uma igreja formada por vários grupos muito diferentes uns dos outros, né? Os primeiros grupos ao redor do discípulo amado, então, se considera o discípulo amado como o fundador ou como o principal iniciador desta comunidade. O primeiro grupo que se agregou ao discípulo amado foram judeus cristãos. E nós vemos, vamos dizer assim, um relato desta passagem do judaísmo para o cristianismo no capítulo 9 do Evangelho de João, principalmente lá no fim, quando fala, esse é o relato lá do cego de nascença, quando fala que muitos judeus acreditaram em Jesus. O segundo grupo bastante forte da comunidade joanina são os pagãos, simpatizantes do judaísmo, como nós temos lá no capítulo 12, um grupo de gregos que procuram Jesus. Os discípulos de João Batista formam outro grupo bastante representativo desta comunidade joanina, e
por fim, mais tarde, entraram os samaritanos, e assim como judeus que foram se tornando descontentes com o judaísmo. Então, vejam que o grupo de judeus é bastante forte na comunidade joanina, e a entrada dos samaritanos, e não é à toa que nós temos lá o capítulo 4 do Evangelho de João, e é sempre bom recordar que no capítulo 4 do Evangelho de João, a samaritana não é uma mulher, mas é a Samaria, quer dizer, a cidade da Samaria, representando, então, o grupo dos samaritanos que entraram para a comunidade joanina, e a entrada dos samaritanos trouxe mudanças muito profundas para a comunidade de João. Cada um desses grupos, retornando aqui, ó, os judeus cristãos, os gregos simpatizantes, os discípulos de João Batista, que também são judeus, mas já não é do mesmo grupo dos fariseus. Os judeus que não estavam mais contentes com o judaísmo. E os samaritanos, vejam, cada um desses grupos são muito diferentes uns dos outros, e às vezes até com atritos entre eles, né? Cada grupo tem a sua própria visão teológica, o seu próprio modo de crer, tem a sua visão de mundo, e estas diferenças, por vezes grandes, que alguns grupos chegavam podiam, fora deste contexto eclesial, eram grupos adversários uns dos outros. Colocando tudo isso dentro de uma comunidade, significa que essa comunidade tinha tudo para dar errado. Só que, espantosamente, as diferenças fizeram a comunidade crescer, e a comunidade se tornou muito sólida, muito firme, tanto na sua fé como na sua teologia, e também com um relacionamento muito característico com o judaísmo. Então, vejam que nós temos aí uma comunidade formada de vários grupos que souberam se amalgamar. Ou seja, é uma comunidade que vive em meio a conflitos, um conflito externo, quer dizer, com o judaísmo oficial de Jerusalém, mas a comunidade que também tem conflitos internos, porque é uma igreja muito heterogênea, e isto, por mais que a comunidade tenha crescido, tenha amadurecido, ainda alguns problemas muitas vezes afloram. Principalmente porque é uma comunidade dividida em dois grupos. De um lado, o grupo do discípulo amado, e do outro lado, um grupo normalmente chamado de separatistas, quer dizer, é um grupo que está ali já provocando uma ruptura na comunidade. Há mais ou menos uma ideia, se não consensual, mas pelo menos bastante aceita, de que o quarto evangelho tem como foco principal, não exclusivo, mas foco principal, o conflito externo, quer dizer, o conflito com o judaísmo. E é por isso que o Evangelho ele tem como preocupação levar o leitor à fé. No final do capítulo 20, tem esta ideia. Muitos outros sinais Jesus fez diante de seus discípulos e que não estão escritos nesse livro, mas esses que foram escritos são para que vocês acreditem. Então, para que vocês acreditem. Ou seja, para levar o leitor à fé. O outro escrito, a primeira carta de João, focada principalmente, mas não exclusivamente, no conflito interno. Quer dizer, se o evangelho era para levar o leitor à fé, a carta é para levar o leitor à verdadeira fé, porque tem lá aquele grupo de separatistas que estão provocando uma divisão na comunidade.
Tanto que lá tem esta frase, lá no capítulo 2 da carta: eles saíram de nós, mas na verdade eles não eram, nunca foram muito de nós. Então, quer dizer, o pessoal que estava ali, mas tinha ideias muito próprias que levavam a comunidade à divisão. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal, deixe o seu like e marque o sininho para receber notificações. Até a próxima!